você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Eu sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui por mais uma hora com muita informação, felicidade, dia de felicidade, de alegria para os atleticanos, os alvinegros que estão numa final continental. O Galo derrotou ontem o Independiente del Valle e é o primeiro brasileiro numa final continental nesse ano. Hoje tem Flamengo, será que teremos o segundo? E amanhã o Palmeiras, será que vai reverter aquela de 3-0? Evair Paulino, tudo jóia? Tudo tranquilo, tudo jóia. Pelo menos o primeiro passo brasileiro demos, né? Agora falta o Flamengo hoje e o Palmeiras amanhã. Você ligou para seus amigos atleticanos de Crisólia? Não, deixa eles comemorarem, né? Vamos dar uma má notícia, vai falar que eu tava secando. Você tava secando aí, mas estão vivos pelo menos. Janaína Carvalho. Pra deixar aqui registrado que pela primeira vez eu e a Evair concordou em uma coisa e a gente acertou. Que o jogo ia ser mais tranquilo, né? Sim. Eu apostei num jogo mais difícil. E nessa aí eu fui derrotado. É porque você é pessimista, eu já falei. Aí você vai falar pra mim que não, que você é realista. Eu sou realista mesmo. Não acho que, assim, eu já disse aqui alguns jogos que eu achava, por exemplo, no início eu até falei isso, que o Palmeiras ia ter vida fácil contra a LDU. Se você é otimista, me diz, o seu time vai subir? Vai. Eu não tenho certeza. Não tem certeza? Então você não é otimista. Acho que depende muito do próximo jogo. Mas vamos falar. Olha, no final do programa eu vou contar pra vocês qual é o time do Tomazetti, porque a gente fica aqui nesse mistério. E aí eu fofoquei pro Evair qual que era o time do Tomazetti. Eu não adivinharia nunca. Não, eu tava pensando que era um time assim, lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. E é do meu próprio estado, né? Tem as raízes. Ele já tá querendo até admitir, viu? Ele já sabe que a gente sabe. Não, normal. Pois é, ontem lá na Arena MRV lotada, Guilherme Arana fez o primeiro gol, depois de duas finalizações, uma delas o goleiro defendeu, ela sobrou e o Arana colocou na rede. O Bernard fez o segundo. O Spinelli diminuiu, inclusive, bom esse Spinelli, hein? Eu acho que esse jogador serve para time brasileiro. Artilheiro, fez 22, parece que no ano já, né? Sim, bom jogador. Eu acho que times brasileiros podem ficar atentos a ele aí, viu? Não é um jogador novo, já tem 28 anos, mas pode reforçar muitos times da Série A. Tem faro de gol, forte fisicamente. A habilidade não mostrou muito, mas é estilo de jogo que hoje é muito usado no futebol, né? E o Hulk voltou a marcar, quebrou o tabu dele. Depois de 2 meses sem fazer gols e 6, 7 meses sem fazer bola rolar. Mas também ali foram a mãe pra ele ontem também, foi né? Fácil o gol dele, mas foi importante porque era um momento que tava 2-1 e o Independiente del Valle tentava crescer no jogo e o Atlético Mineiro evitou qualquer tipo de sofrimento com esse gol do Hulk. E eu acho também que esse gol do Hulk, a assistência que ele deu no jogo passado, tira ali um peso de cima dele, né? Vai deixar as coisas mais leves pra ele. E, consequentemente, acho que depois dessa classificação, até a vida no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético pode dar uma melhorada. Evair, 499 gols do Hulk na carreira. Merecidamente. Um excelente profissional, né? A idade chega pra todo mundo, mas um cara que, assim, eu não o conheço pessoalmente, mas por aquilo que a gente acompanha, excelente profissional e um cara assim muito dedicado às cores que ele representa, né? Em todos os lugares que ele passou, ele honrou as cores, então isso fez diferença na carreira dele. E ele voltou pro Brasil, coisa que ele mesmo disse, né, que queria ser ídolo, né, e ele veio pra isso, e a gente vê que acho que a própria revolta dele com o seu desempenho dentro de campo, com a falta de resultados, com a equipe em si, mostra muito isso, né, que a vontade que ele tem de ter bons resultados. E outra coisa também que é bem característico de uma pessoa que decide ser ídolo em algum lugar, é a atenção que ele dá pros torcedores, né. A gente vê muita imagem de torcedor, por exemplo, na porta do CT, que vai lá, que pede foto, ele vai, ele para, ele dá atenção, e ele vem mesmo com essa intenção de ser ídolo aqui no Brasil. E tá conseguindo, né? Fui pesquisar aqui quantos gols o Evair tinha na carreira.
Aqui o Google me diz que o Evair marcou mais de 350 gols em sua carreira. O número total exato pode variar um pouco dependendo da fonte dos jogos considerados, mas ele é reconhecido como um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Aos 30 anos, Evair já tinha ultrapassado a marca de 300 gols. Tá aí. 352, parece a coisa mais ou menos assim. Então, o Hulk tá um do 500 agora, né? Excelente. É um número... O Harry Kane chegou agora a 500 gols. E faz gol pra caramba o Harry Kane. E joga no futebol muito mais difícil, né, o Harry Kane, né? Sim. Bom, o fato é que o Atlético está na final, vai pegar o vencedor de Lanús ou Universidade de Chile. Primeiro jogo lá em Santiago, 2-2. Quem vencer o jogo na Argentina, no estádio La Fortaleza, estará na final. A partida é amanhã, às 19h. Se houver novo empate, decisão será nos pênaltis. A final será dia 22 de novembro, um sábado, o final de semana anterior à decisão da Libertadores. Jogo em Assunção. Estádio a definir seria no Tahuite Aguilera, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, mas as obras necessárias para a adequação do estádio para a decisão não foram feitas lá na Bolívia, e a Conmebol decidiu ainda em agosto pela alteração da Bolívia para o Paraguai, em Assunção. O estádio, como eu disse, a definir, pode ser o Laoia Azulgrana, pode ser o Defensores del Chaco, tem também o estádio do Olímpia, esse está em condições piores um pouquinho, os outros dois são estádios bons, sobretudo o Laoia Azulgrana, do Cerro Porteño, que é mais novo. O fato é que será mais uma decisão lá. O Atlético Mineiro busca seu primeiro título de Sul-Americana, e é o primeiro desde o São Paulo, né? A gente teve um campeão de Sul-Americana depois do São Paulo. Eu não me lembro, acho que não. Acho que o Atlético Mineiro busca o primeiro título desde o São Paulo. Enquanto você busca essa informação, né? O Atlético, para chegar aí na final da Sul-Americana, ele teve 14 jogos, foram 7 vitórias. Perdão, Atlético Paranaense. Teve 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento aí de 61%. Marcou 22 gols e sofreu 12. São Paulo eu tô confundindo aqui, o São Paulo foi 2012, na minha cabeça era mais recente. Aí depois a gente teve Chapecoense, aquele caso lá de 2016, da tragédia. O Atlético Paranaense ganhou 2 vezes também depois, em 2018 e 2021. O Independiente del Valle ganhou 2 vezes também, em 2019 e 2022. O Brasil ganhou em 2021, na final brasileira, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, lá no Estádio Centenário em Montevidéu, 1-0 pro Furacão. E aí depois perdeu 3 finais seguidas. O Brasil vem de 3 finais seguidas perdidas. O São Paulo perdeu pro Del Valle, 2-0 na Argentina, lá em Córdoba. O Fortaleza perdeu pra LDU lá em Montevidéu, nos pênaltis, 4-3 pro time equatoriano. E o Racing venceu o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu pro Racing lá no Laoia Azulgrana. Então, os brasileiros vêm de 4 finais consecutivas e 3 derrotas em finais consecutivas. A tentar quebrar esse tabu aí. O país com mais títulos também é a Argentina, tem 10, o Brasil tem 5 títulos da Sul-Americana, Equador 4, Colômbia, México, Chile e Peru, 1 cada. O Brasil tenta seu 6º título, podemos ter um argentino buscando seu 11º e um chileno, se for a final, buscará o 2º título. A gente tem que correr atrás dos argentinos aí também, viu? São nessa disputa aí, os brasileiros sempre, eu sempre disse aqui, dá a impressão que sempre deixa para segunda opção essa competição, mas o Atlético Mineiro é a única coisa que pode lhe salvar o ano, é se salvar no Brasileiro e ser campeão da Mercosul. Lembrando que o Atlético Mineiro vem de finais aí que não conseguiu reverter em saldo positivo, né? Final da Copa do Brasil, teve final de Libertadores. O Atlético Mineiro tem 2 Copas no ano passado, como você disse, tenta evitar essa trinca. E o Sampaoli, hein? Sampaoli nunca perdeu como mandante treinando no Atlético Mineiro. Nem lá em... Mas tava difícil de ganhar até outro dia, você vê como as coisas mudam, né? Mas nunca perdeu. Não, e assim, um time... eu sempre defendi o Dudu com mais liberdade, não só aberto pelos lados do campo. E ontem isso foi provado, né? Mesmo jogando com 3 zagueiros,
que de uma certa maneira se tornavam 4, porque o lateral direito nunca passou, né? Contrário do Arana, jogou praticamente de meia, apareceu até como centroavante, né, lá dentro da área, e o Dudu com liberdade. E o Dudu, como tem uma qualidade técnica muito grande, com liberdade ele consegue criar. E isso fez uma diferença muito grande, na minha opinião, no jogo de ontem. Foi talvez a melhor partida que ele fez pelo Atlético Mineiro e jogando em função com liberdade, aberto pelo lado, mas também tendo a liberdade de criar pelo meio, e fazia com que o Arana passasse o tempo todo, e isso fez com que o Atlético Mineiro crescesse dentro do jogo e venceu, e com uma certa facilidade. O que vocês imaginam, começar com você, Janaína, para essa final? Você preferiria pegar Laú ou Lanús? Eita. Que Laú, né? Mas assim, independente de quem passa, é um jogo difícil, até porque é um jogo único. E é um tipo de final que eu acho que todos nós aqui gostamos. Agora, né? Eu vou ser ser mais ousado que vocês. Pra mim, o adversário mais difícil era o Del Valle. Agora eu acho que todos os outros são mais fracos. O Atlético é bem superior aos dois. O Atlético, eu já achava o Atlético favorito até no Del Valle, né? Então, eu já tinha dito isso aqui. Mas uma final é sempre difícil. Nunca tem uma final fácil. Concordo. E ainda mais em jogo único. Quando são 2 jogos, você ainda consegue reverter um resultado ruim no primeiro jogo, consegue ter torcida a favor, porque um jogo é em casa. Agora, quando é jogo único e fora, aí tudo pode acontecer. Eu concordo, mas na teoria... Não, mas ainda acho o Atlético favorito, O sim. Atlético, pra mim, é um jogo mais simples do ponto de vista de adversário, mais complexo por ser jogo único. Mas e pra você, vai Lanús ou Laú? Eu prefiro o time chileno. Porque eu acho que enfrentar argentino é sempre uma guerra. Nunca é bom. E nós não conseguimos entender ainda esse tipo de arbitragem, esse tipo de enfrentamento com eles. Então, às vezes, o brasileiro passa da medida para jogar contra os argentinos. Eles sabem catimbar, eles sabem bater, eles sabem irritar, e nós ainda não aprendemos. De certa maneira, nós estamos aprendendo, mas mesmo assim ainda falta alguma coisinha. Eles conseguem fazer uma catimba que só os argentinos têm, né? Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o Mata-Mata com Evair. Hoje tem Flamengo e Racing. Racing e Flamengo, no cilindro de Avejaneda. Se eu não aparecer amanhã, vocês já sabem o que aconteceu, né? Jogo 9h30 da noite, Janaína. No Flamengo tem vantagem. Um gol pode empatar lá na Argentina, em Avejaneda, que é uma cidade da Grande Buenos Aires, que estará classificado para a decisão da Libertadores em Lima, no dia 29 de novembro. E ao que parece vai ser em Lima mesmo, se não tiver nada. Eu vi, já começou a pré-inscrição, né, para compra dos ingressos. Sim, e tá já garantiu. Você se inscreveu, Janaína? Não, porque tá muito caro. Você tá pessimista com o seu time. Não, é porque tá muito caro. Tá, entendi. Hospedagem cara, passagem aérea cara. Tá. Não, eu entendo. Não tá dando. Valores. Eu pensei que era a falta de otimismo, pessimismo da sua parte. Não, você tá confiante. Eu acho que vai pra final, mas vai ser difícil. Ontem eu ouvi um negócio, e eu deixei pra te perguntar aqui hoje. Me falaram que o placar de 2-0 é mais difícil de manter do que o placar de 1-0. Concorda? Diz que é mais perigoso, porque 2-0 joga mais à vontade. Não, é ruim pro adversário. Eu prefiro estar perdendo, eu estar vencendo de 2-0 a vida toda. Eu tinha um treinador que falava desse jeito. E ele ficava bravo nas pré-eleições. A gente descia pro campo ganhando de 2-0 e todo mundo falava, esse placar aí, ele é perigoso. É perigoso pra eles, pro adversário. Que se tomar mais um já é goleada. Sim. Foi o que aconteceu o São Paulo e Palmeiras, né? Tava 2-0. Só que o problema é que o São Paulo não conseguiu manter, perdeu o meio campo, enfim. E aí carece. É muito raro você ter o Brasil, seleção brasileira. A seleção brasileira nunca tinha tomado uma virada depois de estar ganhando de 2-0. Aconteceu contra o Japão.
perdeu de 3-2. Bom, porque eu escutei isso ontem, eu pensei, eu prefiro também estar ganhando de 2-0. É lógico, muito melhor. Muito mais confortável. O risco de você perder é muito mais baixo. Aconteceu ontem no jogo do Atlético Mineiro. Tava ganhando de 2-0, tranquilo. Tomou o segundo gol, não se desesperou, foi lá e fez o terceiro. O Flamengo deve ter mudança, Janaína, no meio-campo contra o Racing nesse jogo. O Saul pode jogar, fazer um quarteto com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Pode ter 4 no meio-campo e o ataque com Carrascal e Plata. E tudo indica que Léo Ortiz também volta pro jogo de hoje, né? Eis a questão. Por Pedro não tá? O Pedro tá com a mão quebrada, o braço quebrado. Virou fratura mesmo, eu não tinha acompanhado. Essa é a questão, por isso que o Felipe Luiz deve fazer essa mudança e colocar 4 no meio campo, porque o Bruno Henrique não jogou tão bem contra o Fortaleza, já disse que prefere não jogar de 9, depois ele até explicou melhor o que ele quis dizer. E como eu falei aqui, né? Não é o forte do Bruno Henrique na entrevista. Todo mundo sabe, então não dá nem pra duvidar que realmente não foi o que ele quis dizer. Sim. E aí pode ser que o Flamengo jogue com 4 jogadores no meio-campo, o que é uma mudança tática relevante. Felipe Luiz costuma jogar no 4-3-3. O time teria Rossi no gol. Aí na lateral pode jogar tanto Varela quanto Royal, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e Alexandro na esquerda. No meio, Pulgar, Jorginho. E aí a dúvida se o Saul joga ou não. A tendência é que seja o Saul. Se ele não jogar, o Felipe Luiz deve optar ou pelo Luiz Araújo ou pelo Samuel Lino. Aí volta com 3 atacantes, mas sem um homem de referência. Aí o Arrascaeta no meio campo joga Carrascal e Plata no ataque. Ou seja, é um time sem um 9 de ofício. Pode até ter um Arrascaeta de falso 9 se tiver um 4-3-3, se ele optar pelo Luiz. Se eu não me engano, o Felipe Luiz já usou esse estilo de jogo com um Arrascaeta de falso 9, né? Sim. Mas é um time um pouco mais precavido, Evair, com um meio campo mais fortalecido, e vai apostar mais na velocidade do que no combate corpo a corpo lá na área. É justamente uma escalação que eu gosto, porque o time do Flamengo é aquele time que gosta de ter a posse de bola o tempo todo. E esses 4 jogadores são jogadores com essa facilidade, né? De chegada na frente e também de habilidade para poder fazer com que o jogo ali no meio de campo fique do jeito que eles querem, né? Pode até perder um pouquinho de velocidade lá na frente, mas é um time que gosta que eu acho legal esse quadrado no meio de campo, resguarda a sua zaga, né? Normalmente ele libera o lado direito e segura sempre o lado esquerdo, né? Fica ali mantido dessa maneira, porém, toda vez que o Pulgar está em campo, ele é uma segurança naquele meio no meio da zaga do time do Flamengo. E apesar do Pulgar ser bastante defensivo, ele também tem qualidade, né, pra criar jogadas. Isso é um ponto muito favorável pro Flamengo. Provou isso no jogo foi contra o Palmeiras, muito bem na partida e jogando pra frente, servindo, fazendo com que as coisas acontecessem. Eu acho uma coisa curiosa do futebol, que ele tende a ser pasteurizado, né? Você tem um esquema e aí de repente todo mundo no mundo passa a usar esse mesmo esquema. Aconteceu isso com 4-4-2, aí de uns tempos pra cá todo mundo joga no 4-3-3. Todo mundo joga no 4-3-3 com 2 pontas de velocidade, 3 caras. É muito raro você ver times que jogam diferente disso. Porque o 4-3-3 é bem que o arroz com feijão, né? Faz o básico que funciona. Não, antes o 4-4-2 era esse arroz com feijão. Antes o Evair, na época que você era treinador, era o 4-4-2, que era o padrão. Todo mundo jogava no 4-4-2. Quando você enfrentava um time 3-5-2... e liberava os lalas para passar, você tinha dificuldade às vezes de fazer com que esse homem batesse ali, né? Ou com o meia saísse para marcar a passagem. Então tinha certas dificuldades. Porém o meio de campo ficava mais livre. Aí quando você tinha a bola, você tinha mais facilidade. O que leva a essa padronização no futebol? Todo mundo joga, chega a era, todo mundo joga nesse mesmo esquema até depois mudar. Eu acho que é porque vê que deu certo com um, pensa assim, vai dar certo comigo. Muitas vezes é característica de jogador naquele que tem no elenco.
Porque todo mundo tem o mesmo elenco. Não, eles procuram, né, a contratação, eu quero jogar dessa maneira. E esses que você falou aí pelos lados do campo, são jogadores que muitas vezes se tornam auxiliar do lateral, né? Sim. E às vezes o lateral fica até sem o que fazer. Ele fecha pro meio da zaga ali e às vezes ele tá quase atropelando o zagueiro, né? E o cara correndo atrás do lateral aqui, que eu acho pra mim desnecessário. Poderia muito bem liberar esse cara pelos lados e ele vir marcar aqui o lateral que passou, o lateral com lateral. Mas às vezes é preferível tentar esse contra-ataque rápido para tentar uma jogada de rapidez. Tem se usado muito dessa maneira. Eu não gosto dessa coisa de todo mundo jogar igual, não. Eu gostava quando tinha... É raro, né? Só no momento de transição, porque quando é 4-4-2, quando é a era do 4-4-2, todo mundo joga no 4-4-2. Agora é a era do 4-3-3, todo mundo joga no 4-3-3. Mas é o que eu falei ontem, né? Se o Abel tivesse espelhado a LDU lá no 3-5-2, eu acho que talvez não pudesse ter um resultado diferente daquilo que aconteceu, né? O Renato Gaúcho fazia muito isso no Fluminense, né? O Renato Gaúcho mudava o esquema espelhando os outros times na Copa do Mundo de Clubes, porque aí ele tentava justamente evitar essas situações de marcação. Assim, eu acho que os treinadores têm que ter características próprias, né? Cada um com a sua. Só que, dependendo da partida, você tem que mudar. Não dá pra você seguir ali seu pensamento sempre. E essa estratégia que o Renato Gaúcho usou, por exemplo, no Mundial de Clubes, a gente viu que dá certo, né? Aí acho que vai muito mas depende. Não, vai muito do treinador. Se ele quer lá abrir mão do esquema dele, do jeito dele de jogar em determinada partida ou não. Mas eu acho que era válido. Felipe Luiz não abre, né? Ele não deixou isso claro. Tem o jeito dele de Felipe jogar. Luiz não abre mão, Diniz não costuma abrir mão, o Abel também não costuma abrir mão. Sim, Dorival não costuma abrir mão. O que vocês imaginam pra esse jogo lá, hein? Vai ser pressão. A torcida do Racing é uma daquelas de cantar o tempo todo. Eu acho que é aquilo que a gente sempre vem falando, né? Aquela pressão do time argentino, aquela dificuldade em manter a posse de bola, porque, querendo ou não, o Flamengo é aquele time que te adianta muito e gosta de jogar pra frente. E tomar cuidado nos contra-ataques, é algo que aconteceu muito contra o Fortaleza, né? Então eu acho que é essa dificuldade que o Flamengo vai ter, talvez mais, com um pouquinho mais de pressão, porque provavelmente o adversário vai pressionar a saída de bola, e quando pressiona a saída de bola você precisa ter rapidez nos contra-ataques, algo que pela escalação que você falou aí, com dificuldade, né? Porque não vai ter a velocidade pelos lados do campo, já que vai jogar com dois na frente. Mas os jogadores que ele vai jogar na frente vão ser mais velozes do que o Pedro, né? É o Plata e o... A característica, sim, né? Mais velocidade. E eu acho que uma coisa que faltou, por exemplo, no jogo de ida foi velocidade. Não, principalmente ali no primeiro tempo, porque tava tendo chances de ter contra-ataque, só que não tinha um jogador com tanta velocidade para poder fazer isso. Talvez um Bruno Henrique, o Plata poderia fazer esse papel, né? E eles não estavam em campo. Quem sabe essa mudança seja por conta do que sofreu no jogo de ida, né? O Carrascal, ele não é tão rápido quanto ele é mais habilidoso mas do ele que veloz, né? Ele é um Arrascaeta mais jovem. E quem tava fazendo, ajudando ali no voltar no contra-ataque era o Arrascaeta no jogo de ida. E o Arrascaeta não tem velocidade pra isso. Sim. No time do Racing, o Sousa, que tomou aquela pancada lá, ficou meio grog, não vai jogar. Precisou fazer cirurgia na face, né? Sim, além dele, o Franco Pardo, o Alan Fornedes e o Elias Torres já estavam lesionados e não jogam. O resto do time é o mesmo. O time tem Cambeses no gol, Mura, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas. No meio-campo, Zuculini, Nardoni e Almendra. No ataque, Balboa, o Maravilha Martínez, que é o Adrian Martínez, e o Solari. Esse é o time do Racing pro jogo contra o Flamengo hoje à noite lá em Aveiro. Você jogou no Cilindro? Não me lembro. Não me lembro de ter jogado lá.
Enfrentar o Racing assim, nunca me passou assim. Eu acho que eu nunca fui e joguei lá. Eu acho a camisa do Racing uma das mais bonitas. Acho muito bonita aquele. Azul é minha cor favorita, porém eu não gosto daquele tom de azul. Eu gosto do azul mais cruzeiro. Mais forte. Azul mais cruzeiro. Um azul royal. É. Eu gosto desse azul claro que o Racing usa, e a combinação com o branco na camisa deles eu acho muito bonita. É uma camisa típica da seleção argentina, né? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouquinho de arbitragem aqui. Tá de volta aqui no seu rádio. A gente falou um pouquinho de Libertadores. Daqui a pouco nós vamos dar uma pincelada no Palmeiras, que joga só amanhã contra a LDU e tem que fazer um milagre. Agora a gente vai falar de arbitragem. Nós noticiamos aqui semana passada, a CBF decidiu criar um grupo de trabalho para tratar de arbitragem. Seriam convidados, além dos árbitros, clubes, os dirigentes, enfim, as entidades e as federações estaduais para tratar da melhoria da arbitragem no Brasil. O grupo é justamente para discutir os pontos que precisam ser melhorados, apontar soluções, o que pode vir de tecnologia, formar um protocolo real de arbitragem que hoje não existe no Brasil. A gente tem regras, mas nós sabemos que a aplicação das regras, que na justiça comum se chama de jurisprudência, cada árbitro tem sua jurisprudência, né? Cada árbitro decide do jeito que quer, não segue uma normatização. E aí a CBF quer fazer isso. E aí abriu para os clubes. Eu até me lembro de comentar aqui que eu duvido que os clubes iam querer participar. Isso mostrava que, na verdade, eles não estão interessados na melhora da arbitragem, mas sim em reclamar e usar a arbitragem como escudo para atuações ruins ou momentos ruins de seus times. Bom, foram convidados todos os 40 clubes que integram as séries A e B do Campeonato Brasileiro. 10 deles vão participar. Só 10 responderam à CBF. Estranho, né? É estranho porque eu acho que seria um bom princípio, um bom começo para poder, né, tentar pelo menos caminhar. Se não pode ser profissional, pelo menos diminuir os erros, né? É lógico, hoje em dia o VAR pode ajudar muito, mas às vezes até mesmo atrapalha a arbitragem. Então eu acho um erro da parte desses times que não aderiram e que não aceitaram até agora esse convite, né? Imagina só, Evair, Janaína, quando chegar janeiro do ano que vem, vai lá o dirigente de qualquer um desses clubes que seja e vai meter o pau na arbitragem. Vai falar, tão me roubando, tão tirando o sonho desses meninos aqui. Tem um complô para favorecer o time A, o time B, o time C. Só que eles não têm direito de fala mais. Os times são convocados, convidados a participar, a contribuir, não querem. Porque o que claramente todo mundo quer é usar a arbitragem de pretexto, usar a arbitragem de desculpa para o torcedor. É como eu falei aqui esses dias, eles usam a arbitragem para justificar maus desempenhos. Claro que a gente sabe que tem vezes que o erro da arbitragem é predominante e decide uma partida de forma absurda. Só que muitas vezes eles usam um erro mínimo da arbitragem para poder justificar um mau desempenho, para justificar, por exemplo, não ganhar um título, para justificar uma temporada ruim. É hábito. E eles não querem mudar isso porque é algo confortável para eles. Só para lembrar do que você falou aí, a gente teve o Juventude num acerto da arbitragem, tirando o time de campo contra o Fluminense. A arbitragem acertou naquele lance que o goleiro do Juventude, o Jandrei, ficou com a bola mais de 8 segundos. O árbitro marcou. Regra. O árbitro marcou o escanteio e no lance do escanteio, um pouco depois, sai o gol da vitória do Fluminense no Maracanã. A gente tem outros lances que são acertos da arbitragem, que são tratados como erro por um time. Santos, Neymar reclamando de um pênalti que foi absurdamente pênalti. Claro, no jogo contra o Vitória. Tem vários outros, se a gente for pegar, que os times reclamam e na verdade a arbitragem acertou. E outros que são passíveis de interpretação.
E quando é interpretação, que são pênaltis discutíveis, lances discutíveis, a gente tem que entender que cada pessoa tem um tipo de visão. Tem lance que nós três aqui olhamos e cada um tem uma opinião diferente. E aí, como que você vai falar que é uma conspiração contra A ou B se é algo interpretativo? Sim, ou seja, nenhum desses clubes quer a melhor. O ponto é esse. Bom, o que se tem noticiado também é que o Samir Chaud, presidente da CBF, ele quer uma união de clubes, dirigentes, federações, a CBF, os jogadores, a imprensa, para que a arbitragem... Porque hoje a arbitragem está nas cordas. Hoje o árbitro não tem mais autoridade. Eles também se colocaram nesse posto. Mas todo mundo contra o árbitro, que é o lado mais fraco. Você assistiu ontem o jogo Atlético Mineiro, não assistiu? Só. Sabe quantas vezes teve Montinho? Teve Montinho? Eu vi, acho que 1 ou 2 vezes. O árbitro era de que país? O árbitro era argentino. Argentino. Não, e outra coisa. A primeira jogada do Atlético Mineiro foi uma cabeçada, o goleiro já ficou no chão, né? Já não ajuda. E o árbitro tem que aceitar. A gente via que ele fez uma ótima defesa. Poderia ter, no primeiro lance de jogo, já poderia ter sido 1-0. Ele ficou no chão, já houve o primeiro montinho e o árbitro tem que esperar. Então não é ajuda nenhuma da parte dos jogadores, né? Não tem ajuda nenhuma. Porém, é uma arbitragem de poucas faltas e com mais respeito. O árbitro conversando com os jogadores e levou o jogo. Levou o jogo da maneira que deveria de ser, sem grandes polêmicas. Mas é o quê? É uma arbitragem diferente daquilo que a gente está acostumado. Se é um árbitro brasileiro, seria o tempo todo. Por várias vezes teve choque. E choques que, normalmente, os árbitros brasileiros ficam passando a mão. Se mandasse levantar, eu acho que resolveria muita coisa. E ontem foi uma arbitragem normal, comum, num jogo de futebol e venceu o time que foi melhor. Mas aí no Brasil, se os árbitros brasileiros começam a marcar esse tipo de não marcar esse tipo de falta, aí começa todo aquele questionamento. Tá favorecendo A, tá favorecendo B. Aqui tudo reclama, não marca falta, reclama. E se marca, tá picotando o jogo. Mas eu acredito que eu gosto do jogo livre. Eu também, com claro. Falta que é falta. Futebol é um esporte de contato. Se não poder ter um esbarrão, uma dividida fica difícil também, né? Bom, vamos falar do Brasileirão. A gente já tá com 21 trocas de treinadores. A gente não falou do Fernando Seabra, já tá até definido o substituto dele. Quem vai? Wagner Mancini. Deixa eu te contar, as 2 demissões que aconteceram por lá no Fernando Seabra foram no dia 25/10. As duas? Não, 26/10. Esse ano e ano passado. No Cruzeiro? Não, no Bragantino. No Bragantino. Então, esse ano. O Pedro Caixinha, no ano passado. 25, foi dia 25? 26? 25 de outubro? 25 ou foi 25 de outubro. Os 2 técnicos foram demitidos na mesma data. Então, ano que vem, quem conseguir estar trabalhando no Bragantino dia 26/10 é um super-herói. Não, mas o Bragantino tem muita paciência. Tem paciência, não é de troca não é treinador, de assim, ficar trocando o treinador, né? Trocou porque realmente, assim, o desempenho ficou caiu com muito, medo né? de acontecer o que aconteceu com o Caxias no ano passado, que o time começa bem e depois tem um desempenho pífio e a água já tá ali no nível da cintura já. Bom, o Sport demitiu ontem o Daniel Paulista numa saída que acho que já estava meio no horizonte. Na verdade demorou, né? Assim, não pelos resultados, pela declaração dele depois da derrota para o Internacional em Porto Alegre, de que o time precisava pensar no ano seguinte. O pessoal não gostou. Errado? Não, tá certo. Mas... Coisa que eu não consigo entender no futebol brasileiro. Demitir um treinador porque ele falou a verdade. Treinador e ídolo lá, né? Sim. Ele jogou lá há muito tempo. Foi campeão ídolo da Copa do Brasil. O maior título da história do esporte. Deveria de ter um pouquinho mais de respeito e tentar ouvir melhor o que o cara quer dizer com aquilo, né? Porque realmente o Sport já tá na 2ª divisão. Sim. E claro, o Sport é um time
grande, sobretudo na região Nordeste, já fez excelentes campanhas, tem o título de 87, enfim, é um time que precisa se reorganizar porque é favorito na Série B, só que a Série B está mostrando os times favoritos, o Atlético Paranaense está aí para provar, tem um orçamento muito maior que o do Sport quando está na Série A, não é chegar lá e subir assim, não é automático, então o Sport mesmo já ficou vários anos seguidos na Série B. Bom, além disso, tem atraso de salário também. Só para esclarecer, o Yuri Romão, presidente do Sport, disse que a decisão foi do Daniel Paulista, só que já tinha ficado o clima pronto para ele sair. Depois das declarações, já tinham informado ele, você não pode falar isso. Isso aí cabe a nós, não pode ter essa cobrança pública, enfim. Consideram que ele expôs demais o Sport, no caso aí o Sport, leia-se a diretoria do Sport publicamente. O treinador está sem receber ainda setembro, ele e os jogadores. A gente está no dia 29 de outubro, o Sport não pagou a folha de setembro para os seus jogadores e membros da comissão técnica. E ele também não gostou das renovações de jogadores não terem passado por ele. O zagueiro Rafael Thierry e o lateral esquerdo Igor Carius renovaram, só que ele não foi consultado. Ele não gostou disso, entendeu que não fazia parte do projeto, pediu para sair depois de 18 partidas. O Sport teve nessa Série A, começou com o Pepa, passou pro Antônio Oliveira e tá no Daniel Paulista, vai pro 4 treinadores na Série A. E quanto mais trocas de treinadores, é pior o desempenho da equipe no ano, né? Sim, agora vai escapar do rebaixamento o Sport, vai vencer tudo aí e vai acontecer tudo certo, mas enfim, é mais uma queda. E lá no Bragantino, Wagner Mancini, que foi demitido do Goiás, vai treinar. Para ele foi uma promoção, porque o Bragantino não vai cair e ele tem muito mais chance de fazer um trabalho tranquilo ano que vem, num time como o Bragantino, que oferece todos os recursos, tem mais dinheiro para organizar um time. Wagner Mancini, que jogou lá no Bragantino na época de quando ele subiu para profissional, né? Então é um cara que tá, como você disse, acho que ele teve uma promoção. Sim. Uma promoção, foi promovido, porque trabalhar no Bragantino significa bons bichos, são prêmios, são muito bem pagos e assim, indo bem, ele fica anos e anos ali, né? Então é só ter a força de vontade e acertar o local. Exato. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o Mata Mata com Evair. Eu esqueci de dizer, quando a gente tratava de arbitragem, que tem 2 brasileiros candidatos a melhores árbitros do ano. Me diz aí, por favor. Rafael Claus, de São Paulo, e Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, na disputa pelo prêmio de melhor árbitro do mundo em 2025. Tomara que não tenha nenhum palmeirense votando. Senão o Wilton não vai ganhar nem para síndico. Entre as mulheres tem a Edna Alves também, de São Paulo, foi a única brasileira indicada. Resultado sai em 10 de dezembro. A lembrar para vocês que o Klaus e o Wilton Pereira Sampaio foram os árbitros brasileiros na última Copa do Mundo no Catar em 2022 e eles já estão pré-selecionados para a Copa de 2026. O júri da federação, que é a Federação Internacional de História do Futebol, IFFHS, reúne especialistas de 120 países diferentes que vão votar e decidir quem são os melhores árbitros. E eu acho que vale lembrar que se esses são os bons, imagina os ruins do Brasil. Mas assim, agora sendo justa, eles apitam boas competições quando não é dentro do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que pelo fato de não serem tão pressionados quanto é aqui dentro do futebol brasileiro, deixa que eles trabalhem melhor também, né? Sim. Eu acho que o nosso ambiente hostil atrapalha também o rendimento.
Além deles, tem árbitros da França, Noruega, Alemanha, Romênia, Espanha, Itália, Inglaterra, Suíça, Eslovênia, Polônia, Argentina, Uruguai, Venezuela, Chile, México, El Salvador, Mauritânia, Argélia, Austrália, Catar e Nova Zelândia. Tranquilo, eles não vão ganhar. Vamos ver quais vão ser os melhores árbitros do mundo. Mas eles estão entre os 25 melhores árbitros do mundo. Puxa vida. Tá vendo? Eu acho que é porque tem que colocar algum brasileiro lá, porque olha... Bom. Você ainda tá magoado, vai passar. Não, isso aí dura um ano mais ou menos, tá? Tem que virar o ano pra depois a gente esquecer. Mesmo assim, o ano que vem a gente recorda, viu? O Palmeiras... Não, peraí, deixa eu só recordar. Eu recordo mesmo, porque eu lembro na final da Supercopa, quando o Wilton deu um pênalti lá a favor do Palmeiras, que na minha opinião não foi, no jogo que teve no Mané Garrincha. Eu não lembro disso, não. Pênalti? Eu não lembro se foi pênalti, se foi falta, eu não sei. Eu sei que ele deu um lance lá que saiu o gol do Palmeiras que, né? Aí agora você tá magoado com o Wilton. Não, essa aí é de anos e anos. Não perdoei. Esse aí, aquele lá virou comentarista, Godoy, esses caras aí não passa nem lá na frente do Allianz Parque porque é apedrejado, não precisa nem passar lá. O Palmeiras tem um retorno confirmado, Evair, pro jogo de amanhã. Piquerez. Suspensão, tá de volta, vai ser titular contra a LDU amanhã, jogo 9h30, Palmeiras tem que ganhar por pelo menos 3 gols para levar pros pênaltis, 4 ou mais se classifica. Se o Palmeiras vencer e conseguir virar esse resultado e for pra final, aí é sorte campeão, pode entregar a taça. Você ia vir com a camisa do Palmeiras. Não, aí também não, aí você brinca, cara. Não precisa vir com a camisa do Palmeiras na mão. Se fizer 3-0 e for pros pênaltis, o goleiro do Palmeiras vai pegar pelo menos um. Ele é muito grande. E essa é a nossa esperança. O palmeirense está se apegando a isso agora. Quem treinou ontem foi o Aníbal Moreno. Ele tá com edema e participou de parte do treino, não do treino inteiro, ainda é dúvida, mas pode ser opção para o Abel Ferreira. O time do Palmeiras deve ir a campo com o Carlos Miguel, aí tem a dúvida na direita. Vai jogar com o Kelvin, que errou muito lá na altitude, ou vai jogar com o Diay na lateral? Tem essa dúvida. Gomes, Murilo e Piquerez, como eu disse, Piquerez cumpriu suspensão, está de volta. No meio campo, ele pode ir com o Bruno Fux de volante, é uma opção, ou ele escala o Martínez. Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson. No ataque, a dupla Flaco Lopes, que eu vi uma junção dessa era Flaque, não lembro o que era. Enfim, eu sei que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque do Palmeiras. E aí, vai com Bruno Fux de volante, Emiliano Martins, Aníbal Moreno? Não, eu acho que, querendo ou não, o time adversário é forte no contra-ataque e o Palmeiras precisa sim ter mais criatividade ali no meio, mas o Bruno Fux não é um jogador assim que vai ter essas duas características, né? Ele é bom passador, porém na hora de marcar ele tem dificuldades e já demonstrou isso nos jogos contra o Flamengo, contra a LDU. Então são situações criadas dentro da competição e nesses jogos que eu acho que assim poderia se buscar uma outra alternativa. Palmeiras faz seu último treino hoje, no Allianz Parque, portões fechados para a torcida. O Abel estava muito confiante depois do jogo contra o Cruzeiro, apesar da atuação não ter sido boa diante da Raposa. Ele voltou a repetir aquela frase que ele adotou como mantra: 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E aí pode ser muito tempo pro torcedor do Palmeiras ou da LDU, né? Porque pro palmeirense, se a LDU faz um gol ali, um lance, uma bola parada, um contra-ataque, toma 1-0, aí é muito tempo pro torcedor do Palmeiras aguentar. Não, de qualquer maneira, a situação, se não começar bem, ela pode piorar, como pode melhorar, né? O futebol te reserva tudo isso. Porém, é aquela coisa, né? O palmeirense, quando a bola rola, ele esquece, né? Ele esquece que ele torce pro seu time e a esperança é essa,
que possa ter um início bom para poder chamar a torcida pro seu lado. E o maior problema do Palmeiras é que vai precisar sair pro jogo, né? E o ponto forte do LDU é justamente os contra-ataques, né? E aí é um grande ponto. Hoje nós ainda temos jogo do Brasileirão, 7h, Fluminense e Ceará. É um jogo atrasado. E o Fluminense precisa vencer para colar no G6, na parte de cima. E o Ceará precisa vencer para sair ali da lama. Tá se aproximando perigosamente do... Tá se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. A gente que achava, eu pelo menos achava que o Ceará tava tranquilão. Também achava. Tinha batido umas partidas aí fora de casa e tal, e de repente tá deixando a desejar nesse finalzinho aí e corre risco. 4 pontos só pro Vitória. Corre risco. E falando sobre jogos atrasados, né? O Atlético Mineiro tem um jogo contra o Fortaleza da primeira rodada que ainda tá sem data definida, porque esses jogos atrasados do Campeonato primeira Brasileiro... rodada do retorno. Isso. 20ª, no caso. Aí estão com jogos atrasados por conta das competições continentais aí, né? Aí o que acontece? A final da Sul-Americana é dia 22/11. O jogo de volta do Fortaleza seria no dia 23/11, né? Então tá sem data aí pra esse confronto. Vai ficar com entre as duas equipes. Vai ficar com 2 jogos a menos. Vai acontecer uma coisa que é meio aberração nesse brasileiro, que eu já até disse aqui, que é o jogo do segundo turno entre as mesmas equipes ser realizado antes do jogo do primeiro turno entre elas. Aí no caso do Fortaleza e Atlético não vai acontecer nenhum dos dois, né? Vão ter que fazer os dois após a final da Sul-Americana. Sim, que vai perder mais essa data, né? Porque como vai ter que adiar esse jogo, estava previsto pro dia 22 a CBF, ou pro dia 23 no caso. Uma outra notícia aqui, o Flamengo está muito perto de conseguir aquilo que ele queria, Janaína. Ficar sozinho na liga? Negociar sozinho os direitos de transmissão. O BTG Pactual, que é o banco que captava investidores para a Libra, deixou o bloco e fechou com a Liga Forte União, que é o que reúne a maior parte dos clubes. Hoje na Série A são 12 clubes na LFU, com a adesão do Atlético Mineiro, e 8 na Libra. E só que o Vitória já sinalizou que vai mudar, que mudaria essa balança de 13,7. O Santos disse que por hora permanece, mas mantém negociação aberta, que mudaria essa balança já para 14,6. O que me parece é que o Palmeiras é que segura essa turma toda que ainda tá, à exceção do Flamengo. Talvez o Palmeiras não saia, porque ele é um dos principais pilastras ali, tanto ele como o Flamengo, né? Eu acho que o Palmeiras, inclusive, pode estar arquitetando ali nos bastidores, deixar o Flamengo isolado depois desse negócio do bloco. Todo mundo ficou com raiva do Flamengo. Ou usar algum tipo de chantagem para que seja feito da forma que todos querem, né? O Palmeiras pode, por exemplo, falar que se não for feito da forma que todos querem, todo mundo sai. O que é curioso, a LFU tava com a XP Investimentos. Os dois maiores captadores de investimento do país são XP e BTG. Agora os dois estão na LFU. Antes o BTG estava na Libra e o XP na LFU. Agora os dois trabalham em conjunto na LFU e a Libra tá sem esses investidores. Você imagina a carteira desses caras, né? Você imagina quantos bilhões eles não administram. Sim. E tá pra chegar a esse ponto é porque foi realmente algo que extrapolou todos os parâmetros. Então, o que acontece agora? A tendência é que a LFU tente filiar todos os insatisfeitos da Libra. E parece que vai conseguir, tem caminho aberto. O Vitória já aprovou, não migrou oficialmente ainda, o Atlético Mineiro já o fez, o Santos está com negociações abertas. E aí você pode avançar para São Paulo, você pode avançar para outros times. Na Série B tem 4 filiados à Libra. São Volta Redonda, são 16 na LFU, 4 na Libra. Eu vou lembrar, Volta Redonda, Paysandu, esses dois estão na zona de rebaixamento. E outros dois que eu não vou lembrar de cabeça aqui. O Remo pode subir. E eu não vou lembrar o quarto, mas você pode avançar nesses clubes também, que estão em divisões inferiores. E agora parece que o Flamengo caminha para ficar isolado, como queria o BAP, negociar e ver a força do Flamengo sozinho, sem os outros times. Vai,
Tchau pra você. Até amanhã. Até amanhã. Espero que tenha muitas boas notícias para amanhã. Janaína Carvalho, tchau pra você. Até amanhã. Tchau. Se eu sobreviver, amanhã estamos aí. Só se sobreviver. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã nós estamos de volta aqui com o Mata Mata. Tchau.